Agradecemos. Amém. Que a poderosa graça do Senhor seja conosco nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, o capítulo 17. Nós estamos numa série de sermões tratando sobre o reinado de Davi e o avanço ou a instalação da Arca da Aliança na cidade de Davi, em Jerusalém. Nós começamos tratando já a respeito do capítulo 15, fomos ali, no caso, no capítulo 12 até o perdão. Melhor? Agora sim. Agora sim, melhorou o som agora. Nós vimos capítulo 11, o reinado de Davi, Davi assumindo como rei em Israel depois da morte de Saul, mostrando não só o reinado de Davi, mas também todo o exército que ele adquiriu como bênção do Senhor para começar a guerra santa do Senhor e a instalação da arca. Nós vimos também a partir ali do capítulo 13 até o capítulo 16, a respeito da consolidação agora da Arca do Senhor na cidade de Davi. Nós vemos que houve um primeiro movimento, mas um movimento todo cheio de boa intenção, todo cheio de esmero, todo cheio de zelo, porém divorciado de conhecimento. E nós vimos o que aconteceu com um homem chamado Uzá, que na sua boa intenção, assim como o rei Davi, tocou na arca e foi fulminado pelo próprio Senhor, atravessado pelo próprio Senhor. E nós vimos que Davi tirou um tempo, 3 meses, para meditar na lei do Senhor, junto com os levitas, e ele percebeu que a arca não deveria ser trazida por animais, ou levada por animais, e sim por homens, e sim por mentes inteligentes. E falamos um pouquinho sobre o culto, como que ele deve ser diante do Senhor. Que o culto não é um culto emocional, porque todo culto emocional se torna um culto bestial, porque ele está divorciado de conhecimento. Quando nós adoramos a Deus, nós adoramos com o entendimento, reconhecendo os seus atributos, reconhecendo a história da salvação, reconhecendo o que ele fez por nós, e assim, por causa dessas informações, nós o adoramos com inteligência, e essa inteligência faz com que todas as emoções de alegria e exultação venham ser usadas para servir no serviço de adoração. Hoje nós trabalharemos apenas o capítulo 17, uma preciosa passagem. E para termos uma compreensão do significado, da profundidade dessa passagem, imaginem uma rua escura, totalmente escura. E você mora nessa rua. Essa rua ela é perigosa, você não consegue ver as casas direito, você não consegue ver quem está à espreita atrás do poste, você não consegue ver os perigos que existem nessa rua, mas você precisa andar por essa rua e chegar até a sua casa. Mas depois de um tempo, a prefeitura se sensibiliza com a segurança, com a ausência de segurança naquela rua, e a prefeitura começa a instalar postes de energia para iluminar aquela rua. E você vê o primeiro poste instalado. Você vê que lá no fundo daquela rua, perto da sua casa, existe uma referência, existe uma iluminação, e você tenta caminhar o mais rápido possível para chegar naquele ponto iluminado para se sentir seguro. Na outra semana você vê outro poste. Na outro poste, você vê que a rua começa a ser iluminada e ela começa a se tornar uma rua segura para poder andar à noite e assim fazer o percurso do centro para dentro de casa. Pois esse texto, meus irmãos, é exatamente isso, ele funciona exatamente como essa referência. Uma rua escura, mas lá longe você vê um poste. Talvez podemos usar aqui Gênesis 3,15, a solução de Deus para a queda da humanidade sendo ali manifestada por meio de um descendente da mulher, a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E nós vemos ali o primeiro poste. Os postes vão sendo colocados, nós vemos Gênesis 15, sobre a aliança que Deus faz com Abrão, prometendo o descendente.
Assim por diante, nós vemos agora um outro poste sendo colocado agora na pessoa de Moisés. Moisés fala para o povo que viria um outro profeta semelhante a ele, e ele deveria ser ouvido. E agora nós temos mais um poste, que é Gênesis, que é 1 Crônicas, capítulo 17, falando a respeito de um descendente. E o tema do sermão nessa noite é verdades a respeito da simplicidade, da promessa de um descendente e a resposta de Davi diante desses fatos. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler a partir do primeiro versículo aqui então. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Vamos para o versículo 12, falando agora a respeito de um descendente, prometendo aqui um descendente que se assentaria no trono de Davi. Deus diz mais: esse descendente me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então, Davi ouve isso, e agora o versículo 25 do capítulo 17. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Oremos. Bendito Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Pedimos, Pai, que a exposição desse texto bíblico venha falar ao nosso coração e que o Senhor venha também tomar como resposta de nós mesmos a resposta que o Senhor viu do teu servo Davi. Disposição e exultação, alegria para orar e para responder de forma alegre e contente pelos teus grandes e poderosos feitos. Essa é a nossa oração, Pai, pedindo a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Verdades a respeito da simplicidade da promessa de um descendente e a resposta de Davi diante de tudo isso. Amados, vejam Davi com todo o seu exército, com toda a sua glória, muitos inimigos já conquistados. No capítulo 18 ao capítulo 20, nós veremos essas ênfases na derrota dos inimigos, nesse avanço, vamos dizer assim, missionário para estabelecimento do reino de Israel e também estabelecimento da segurança do povo de Deus. E Davi aqui, ele já é um grande homem, já reconhecido, não só por aqueles israelitas, mas também pelas nações que circundavam e por nações distantes também. O nome de Davi era temível, os reis tremiam, eles viam que algo de majestoso
sobrenatural e maravilhoso estava acontecendo na vida dos israelitas pelo ministério do rei Davi. E vejam que Davi, ele está aqui vestido de glória, ele está agora com uma casa feita de cedros por causa de um rei, o rei de Irão, que doou seus pedreiros, doou ali alguns profissionais da carpintaria e doou também madeira para construírem ali um palácio para Davi, e Davi está desfrutando aqui dessa regalia, dessa comodidade, desfrutando desta bela casa. E o texto aqui, meus irmãos, ele deseja criar aqui um paradoxo entre a experiência de Davi, habitando numa casa de cedro, e a experiência de Deus habitando numa tenda. Davi, ele toma consciência disso, ele vê para o seu grande palácio, ele vê ali madeira de ponta sendo utilizada, era uma casa para durar muitos anos, ele vê que ele está bem acolhido, ele vê que ele está bem recheado de bens, ele tem muitos filhos ali, tem um exército ao seu serviço, tem os seus oficiais, os seus funcionários, e ele começa a pensar, puxa, eu moro numa casa feita de cedros, mas quando eu me dirijo para adorar o Senhor, na casa do Senhor ali, eu tenho que ficar diante de uma tenda, e era essa a casa do Senhor. Toda vez que você ler a seguinte mensagem, quando Davi disse em um dos seus salmos, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, não pense num prédio como esse. A casa do Senhor era uma tenda, uma barraca que cabem 50 soldados. Uma tenda que volta e meia tinha que retirar as estacas, fincá-las de novo na terra, porque ela ficava frouxa por causa da ação do vento. Uma casa que eu e você nos sentiríamos bem desconfortáveis para morar nela, até com um pouquinho de ausência de dignidade. Mas dentro daquela tenda existia o objeto mais maravilhoso e mais significativo para o reino de Israel, que era a arca do Senhor, que simbolizava a presença santa do Senhor. Foi por meio de uma tenda que o próprio Deus se manifestava numa coluna de fogo de noite e numa coluna de fumaça de dia. Agora veja, o texto ele mostra esse paradoxo. Davi vendo, eu moro numa casa de cedros, e o todo-poderoso Deus mora numa tenda. Ele mora num acampamento. Não tem casa, não tem o projeto Minha Casa Minha Vida, não tem um apartamento, não tem uma casa na beira da praia, apenas uma tenda. E esse texto visa mostrar, meus irmãos, a simplicidade de Deus. É um texto que precisa nos constranger significativamente. É um texto que precisa imprimir no nosso coração que Deus, diante de todos os seus exércitos, diante de toda a sua glória infinita, do seu poder infinito, da sua sabedoria infinita, Ele é um Deus que resolve se revelar a nós como um Deus simples. Porque Ele escolheu? Não. Porque Ele de fato é, em essência, simples e humilde. Vejam, por exemplo, Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Deus que habita na eternidade, Ele habita também nos lugares simples. E da mesma forma, não só o Pai é assim, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele demonstra essa parte da sua essência divina. Ele diz em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vejam que humildade constrangedora. Num outro momento, depois da ressurreição de Cristo, e talvez esperaríamos aqui uma manifestação mais gloriosa, uma manifestação mais cheia de pompa, nós vemos um Jesus simples se manifestando após a ressurreição para os seus discípulos. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 21,
Jesus aparece na beira da praia, grita para aqueles pescadores, incluindo ali João e Pedro, e grita assim para eles: tem peixe aí? E eles disseram: não conseguimos pegar nada. E ele diz: lance a rede para o lado direito do barco. E eles vão lá e puxam muitos peixes. O autor diz que foram 153 grandes peixes. E quando eles chegam na beira da praia, ali no versículo 9, Jesus está esperando eles com uma brasinha, um pouco de brasas, uns peixes e um pedaço de pão. E sabe o que Jesus faz? Numa expressão de humildade, ele faz um verdadeiro junta-panelas do primeiro século. Ele diz assim: traga um pouco dos peixes de vocês para comermos juntos. Ou seja, ele é o Todo-Poderoso, é aquele que tem poder para alimentar mais de 5.000 pessoas, mas o que ele prefere? Juntar panelas, num ato de simplicidade, para que todos comungassem juntos ali daquela comunhão perfeita com um Deus simples. Esse Deus, ele se manifestou por meio de tendas. Esse Deus se manifestou por meio de um jantar, um almoço simples. Esse Deus é aquele que se assentava na beira de um poço para beber água em pleno meio-dia, quando ninguém mais tinha condições de estar naquele calor do sol. Ele estava lá na sua simplicidade. É um Deus que trabalhava tanto que tinha que descansar e dormia, mesmo com o barco sendo agitado pelas ondas do mar. Um Deus simples, que revela a sua simplicidade, dizendo para mim e para você, constrangendo a nossa vida, dizendo: você também precisa ser simples. Aquela tenda balançada pelo vento, o próprio Deus pregava de forma indireta: Davi, olha a tua casa de cedros e veja a minha simplicidade. Deus que poderia colocar exércitos de anjos, seres celestiais, para anunciar a sua vontade, mas que escolhe pessoas simples, vestidas com roupas tecidas com pelos de camelos, com apenas um cinto de couro, comendo gafanhotos e mel silvestre, mensageiros simples. Essa simplicidade, meus irmãos, ela precisa nos constranger. E esse Deus simples, ele não chama jactanciosos, ele não chama soberbos, ele não chama homens de nobreza ou homens de pedigree. Não. Ele não chama homens com sobrenomes poderosíssimos. Não. Ele chama o Alves, ele chama o da Silva, ele chama o Souza, ele chama aqueles que são simples mesmo. Ele chamou, por exemplo, um menino que tinha na sua genealogia pessoas que não tinham um bom testemunho. Por exemplo, a prostituta Raabe, uma das avós de Davi. Ruth, então, uma moabita, estrangeira, nada a ver com o povo de Deus. Ou seja, todo o pedigree que Davi poderia ter no seu nome foi destruído por causa de mulheres, uma estrangeira e outra com hábitos duvidosos, imorais. Mas não olhando o passado de Davi, não olhando o sobrenome de Davi, não olhando a família de Davi, não olhando o seu pedigree, não olhando o seu bom sangue, não olhando o testemunho que a família dele tinha na sociedade, ele chama uma pessoa duvidosa para se tornar o rei e a linhagem daquele que se tornaria o grande rei. Por quê? Porque Deus é simples. E nós devemos questionar se compactuamos dessa simplicidade de Deus. Porque veja, a nossa falta de simplicidade e falta de humildade se manifesta muitas vezes por um comportamento altivo ou por uma rigidez contra os ensinos de Cristo. Ou muitas vezes se comporta por meio de manifestações legalistas, de pessoas que exigem transformações pelo próprio meio
e não uma transformação advinda da graça de Cristo. Davi, ele não somente sabe da sua origem simples, quando ele estava lá nas pastagens atrás das ovelhas, mas ele ainda se reconhece como uma pessoa simples. É por isso que Paulo, ao lidar com esse sentimento de rigidez, esse sentimento de altivez, esse sentimento de levantar-se contra os ensinos de Cristo e colocar um sentimento legalista, ele diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 6, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, esse Deus simples, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Essa submissão que é por causa do reconhecimento da nossa pequenez diante de Deus. Essa submissão que é reconhecendo todo o ato salvífico do Senhor. Essa submissão que entende que não é por nossa rigidez, por nosso legalismo, que conseguiremos ser crentes perfeitos, mas segundo o Espírito de graça de Cristo operando no nosso coração. O próprio Deus, ele trabalha submetendo de forma humilde, por meio do seu exemplo de simplicidade, submetendo o nosso coração à humildade que Ele deseja nos ensinar. E eu não sei, a geração de agora tem uma leitura bem rasa, mas eu era da geração que escutava que nós éramos a geração Coca-Cola, por isso que nós não paramos de beber lá. De um espírito de rebelião, justificando a nossa rebeldia contra os pais ou contra os padrões da sociedade. Mas isso é uma falácia sem fundamento. E nós, queridos jovens, adolescentes, precisamos aprender que um espírito altivo, ele não precisa ser um espírito revolucionário, saindo pichando as cidades, ou declarando desordem e caos para a sociedade, não. Às vezes, um espírito de altivez se manifesta quando nós escutamos os nossos pais, e nos fazemos de surdos. Isso também é falta de humildade, meus queridos. Isso também é não agir de forma simples. É por isso que Pedro, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 5 a 7, especificamente para os jovens, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E ele diz mais, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Humildade, simplicidade, ser ávido em ouvir a voz do pai e da mãe dizer, sim Senhor, sim Senhora, será cumprido, pode deixar, honrarei a sua vontade cumprindo aquilo que você me pediu. Seja simples. A segunda verdade, meus irmãos, nós podemos ver a partir do verso 11 ao verso 14. Deus nega a Davi o direito de construir o templo. Ele veta esse direito e lá em 2 Samuel capítulo 7 ele diz o porquê, porque nas tuas mãos tem sangue e não é prudente eu mandar que um homem de guerra construa um templo que é destinado à paz dos povos. Então, Davi é vetado e ele coloca essa missão para o seu descendente. E Davi, depois, ele labuta, ele junta ouro, junta madeira, junta vários materiais preciosos, pedras preciosas, para que o seu filho Salomão construa esse templo num período de paz. Mas vejam, meus irmãos, que não é só um descendente,
um homem normal que se assentaria no trono. O versículo 12 diz o seguinte, no versículo 11 ele diz que estabeleceria o seu reino, fala ainda que essa pessoa construirá a casa de oração, a casa do Senhor. No versículo 13, Deus promete ser o seu pai e manifestar a sua misericórdia, e aqui é um texto que tem que nos chamar a atenção, meus irmãos, porque ele deixa bem claro: o que eu vou fazer contigo, Davi, o pacto, a aliança que eu vou fazer contigo, não é a mesma que eu fiz com Saul, não. Saul, a minha aliança com ele estava condicionada à obediência dele, e Saul foi desobediente, preferiu amar aquilo que os homens viam a respeito dele do que amar a Deus. Deus não confirmou a sua aliança com Saul, mas no versículo 13 nós temos uma outra informação. Essa aliança ela não dependerá da tua obediência. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. E aqui nós vemos aqui, de forma clara, o que significa a graça de Deus. É Deus quem escolhe amar, é Deus quem escolhe presentear, é Deus quem escolhe abençoar, e isso é um reflexo da nossa situação diante de Deus. Eu e você estamos aqui, meus irmãos, porque queremos sim, mas o Espírito Santo teve que operar de forma graciosa no nosso coração, para que hoje tivéssemos deleite em servir esse Deus. Ele teve que agir no nosso coração que estava morto e empedernido em pecado. Ele teve que tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Ele teve que dizer ao nosso ser: haja luz nas nossas densas trevas de imoralidade. Ele teve que operar de forma maravilhosa, sobrenatural, para que tivéssemos hoje esse direito de louvarmos a esse Deus tremendo e todo-poderoso e simples. O mesmo texto depois, meus irmãos, é usado, a mesma referência é usada depois em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 5. Pois qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Agora vejam, embora essa citação aqui, eu serei o seu pai e ele será o meu filho, no versículo 13, esteja no singular, condicionando essa promessa do descendente que se assentaria no trono de Davi a uma pessoa, nós vemos que o apóstolo Paulo, no Espírito de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, ele pega essa palavra e ele muda essa palavra. Ele toma a palavra filho e coloca ela na condição do plural. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele diz: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vejam que na promessa do descendente de Davi, nessa pessoa que se assentaria no trono de Davi, nessa pessoa que herdaria não somente um prazo, um período para governar, mas um trono que se estabeleceria para todo sempre, conforme diz o versículo 14. Existem outras pessoas condicionadas, outras pessoas que foram concatenadas a esse descendente. Existem outras pessoas que antes eram vistas como criaturas, mas agora foram condicionadas no poder de Deus a filhos e filhas do Altíssimo. Pessoas que foram abençoadas por estarem concatenadas, ligadas, vinculadas, enxertadas ao verdadeiro descendente, que é Cristo Jesus. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 6 e 7, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a água, darei de graça a água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora o texto de Apocalipse está tomando a promessa realizada a Davi e aplicando
para mim e para você. Filhos, filhas de um Deus simples, de um Deus que nos abençoou por meio do seu descendente Davi. Esse Deus simples, que agora foi manifesto na pessoa de Jesus Cristo, na sua simplicidade, é um Deus trabalhador também. Em João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também comigo. Veja, esse Deus simples nos deu um descendente para que nós habitemos com Ele no seu céu de glória, contemplando a sua glória, o seu fulgor, as suas maravilhas, e tendo a seguinte impressão, que Ele também é simples. É o Deus que nos chama lá do outro lado da mesa, para sentar próximo dEle. É o Deus que se assenta conosco numa mesa, é o Deus que nos serve num lindo banquete, é um Deus que está preocupado se o nosso cálice está vazio ou se está cheio, é um Deus que nos serve, sendo que nós é que deveríamos servi-lo por toda a eternidade. É um Deus que prepara cômodos para mim e para você, para morarmos no seu residencial celestial. Aqui está uma promessa bendita, meu querido. Talvez você não tenha nada aqui. Você talvez não tenha uma casa. Talvez você esteja vendo aí os planos da Caixa, aí, esteja vendo, aumentou, rapaz, e agora? O que eu vou fazer? Tenho que comprar minha casa própria, minha casa, minha dívida. Pois bem, se você não tiver nada nessa vida, se você não tiver nenhum bem, nenhum patrimônio, o Todo-Poderoso, Ele revela para mim e para você que nós não precisamos de muito. Não precisamos de muito, não. Que tudo que nós teremos nele já está reservado nos céus, por causa do descendente dele, o Senhor Jesus Cristo, a promessa bendita do Senhor. E qual é a nossa resposta diante disso, meus irmãos? Pastor, então o senhor falou aí, né? Deus é simples, legal, Deus, então falou sobre o descendente. O que eu faço agora? Eu vou para casa e faço o que com isso? Eu coloco, eu medito, eu paro e penso, sigo a minha segunda-feira normal, o que eu faço a partir de agora, pastor? Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês que tudo isso gerou uma resposta de louvor e adoração em Davi. Veja o versículo 25, olha só: por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Vejam, no versículo 16 aqui, dessa passagem, diz o seguinte: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Vejam, Davi, ele escutou a resposta de Natã, saiu da sua casa de cedros, foi até aquela barraquinha, aquela lona mal puxada, onde estava lá a arca da aliança, a glória de Deus. Talvez ele tivesse ficado ali no átrio, ali, que é o pátio externo, entre o altar e a entrada daquele tabernáculo. Talvez ali, no calor do altar, e sentindo o perfume da brisa, do incenso que vinha de lá de dentro daquele tabernáculo, aquele cheiro de casa limpa, sabe? Ele estava sentindo aquele perfume, e lá ele começou a orar de forma simples. Lá ele começou a dizer: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Olha a minha linhagem, olha o meu pedigree, olha as pessoas que estão na minha genealogia. Quem sou eu, Senhor? A resposta de Davi, meus irmãos, foi uma resposta de oração e adoração. E aqui, meus irmãos, nós temos que ter essa percepção que muitas vezes nós somos ofuscados das promessas de Deus. Muitas vezes nos esquecemos
quem nós somos em Cristo Jesus. Muitas vezes esquecemos que Deus, de forma humilde, revelou grande glória em nos dar Cristo Jesus. Muitas vezes esquecemos o nosso pedigree, muitas vezes esquecemos a nossa condição, muitas vezes esquecemos as imoralidades que fizemos no passado e o quanto nós provocamos a ira do Senhor. Nos esquecemos que fomos poupados por Deus. E passamos a viver no dia a dia, num corre-corre, numa selvageria da cidade, achando que eu tenho que labutar para juntar bens, para poder ter um certo tipo de descanso. Nos esquecemos das nossas origens, nos esquecemos dos perrengues que passamos no passado e quão Deus foi presente nos nossos momentos de desilusão, de dor, de perdas. Nos esquecemos. Mas a simplicidade de Deus e a entrega de um descendente todo-poderoso que é Cristo Jesus precisa nos fazer voltar a pensar na nossa condição. Davi foi levado a orar: Senhor, eu não mereço. Senhor, nem estar aqui eu mereço. Senhor, olha a família que o Senhor me deu, eu não mereço. Senhor, olha a condição que estou hoje, eu não mereço. Senhor, olha o trabalho. Senhor, olha a promoção que eu recebi. Senhor, olha o que eu recebo, eu não mereço. Senhor, olha o respeito que as pessoas têm por mim, eu não mereço. Davi deu essa resposta. Seu servo se animou e ele apresentou essa oração e ele reconhece em primeiro lugar a sua origem humilde, dos versos 16 a 18. O segundo reconhecimento que ele faz aqui, meus irmãos, é nos versos 19 a 20. Ele toma agora e publica a grandeza de Deus, ele relata a respeito dessa grandiosidade que Deus tem manifestado dele próprio para Davi. Ele diz no verso 19: o Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar notórias essas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Ele olha assim: Senhor, eu começo a olhar as coisas que aconteceram e às vezes eu não acredito, não caiu a ficha. E o Senhor usa tudo isso para tornar notório o teu poder. Eles falam de Davi, falam de Israel, falam de Jerusalém, falam das guerras, mas, Senhor, eles falam mais no Deus que conquistou tudo isso. O teu nome é conhecido por toda a terra, e nós devemos tomar partido nisso, meus irmãos, porque nós devemos entender que a nossa existência só tem significado se ela refletir o nome do nosso benfeitor. Não é a força do teu braço, não são as tuas conquistas, não é o teu pedigree, não é o teu nome, não é a tua família. Não é o que você é na empresa, não é a tua carreira. Mas tudo isso tem que usar como um grande outdoor para publicar para o mundo que a razão de tudo isso é o nome do Senhor sobre a tua vida. É isso. É para isso que você trabalha duro. É para isso que você estuda, para buscar uma condição de vida decente para você e para a sua família. É para isso que você estuda, é para isso que você labuta, ensinando teus filhos dia após dia. É para isso que você gasta o teu tempo, um tempo de qualidade, para amar cada vez mais o teu cônjuge. É para que em tudo isso, desfrutando da alegria que tudo isso promove, mas principalmente para que o nome do Senhor seja conhecido. É para isso. Se não for para isso, você está perdendo tempo. Carreira, negócios, nome, pedigree, roupas de grife, bons carros. Está perdendo tempo, meu querido. Está perdendo tempo. O terceiro reconhecimento encontra-se nos versículos 21 a 22. E aqui, meus irmãos, é algo que nós temos que também tomar. Porque Davi, ele olha para si mesmo, humilde.
Ele olha para Deus em grandeza, mesmo olhando aquela tenda e lembrando da casa de cedros. Ai, que vergonha, com uma casa de cedros e o Senhor habitando nessa tenda. E Deus, fica tranquilo, Davi, fica tranquilo, fica tranquilo. E ele está olhando ali a grandiosidade do Deus que se manifesta como um acampante, trazendo grandes sinais, prodígios e maravilhas na terra de Israel. Ele contempla a grandeza de Deus e agora ele se admira, pasme, meus irmãos, pelo povo de Deus. Versículo 21 a 22, quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome com essas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito? Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Davi não consegue desvincular Deus e o povo. Deus poderoso em maravilhas e o povo. Deus o conquistador e o povo. Deus o mantenedor e o povo. Davi não consegue desvincular essas coisas. E por que que a gente consegue? Por que que a gente faz isso? É ou não é? Senhor, abençoa a minha vida, abençoa o meu trabalho, abençoa o teu lar, abençoa os missionários em nome de Jesus, amém. É aquela luta para viver entre o povo de Deus. Ah, hoje não. Vou ficar em casa, descansando. No próximo domingo eu vou. Davi não. Davi olha para a beleza de Deus. Ele olha para a beleza do povo, a igreja do Senhor, e se sente consternado pela beleza desse povo exclusivo que Deus separou de todos os povos, para ser um baluarte da verdade em toda a terra. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é linda, ela é preciosa, e eu digo uma coisa, se você, meu querido irmão, ama o noivo, e não tem amor pela noiva, você está lascado. Quem ama o noivo, também ama a noiva. Quem gosta de estar com o noivo, também gosta de estar com a noiva. Quem tem conversas profundas com o noivo, tem conversas profundas com a noiva. Passe a olhar a noiva com mais carinho. Davi mostrou isso, e é difícil desligar, porque o próprio Paulo vai dizer que Jesus Cristo, que é o noivo, ele é o cabeça. A noiva é o seu corpo. Se você ver uma mulher sem cabeça andando na rua, fuja. Não é normal. É assombração pura e simples. Mas você só vê a noiva andando na face da terra com cabeça, que é Cristo Jesus, norteando, guiando, abençoando o mundo por meio dos passos da igreja. É a noiva, ela precisa ser amada. E a quarta observação de Davi nessa oração é o desejo para que Deus cumpra toda a sua vontade. Ele sabia muito bem de teologia que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não negaria as palavras dos seus lábios, a sua palavra ela é eficaz, ela não voltaria vazia para o Senhor. Versículo 24. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Mesmo sabendo que Deus podia fazer todas as coisas, sem sequer depender da vida de homens e mulheres, Davi ora em favor do decreto de Deus. Ele ora, Senhor, seja feita a tua vontade. Opa, mas nós não temos alguém que ore assim? Nós não temos o descendente de Davi que nos ensina a orar desse jeito? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, a tua vontade será estabelecida. Sim. Mas mesmo assim, o crente, a noiva de Cristo, ela ora sempre de acordo, desejando ardentemente que o reino de Cristo
cresça, se estabeleça e nunca mais seja destruído, balançado. Itajaí, Santa Catarina, Brasil, tem solução ou não tem? Diante desse Deus que cresce no seu governo, que estabelece o seu governo, tem sim. Por isso que nós oramos, seja feita a tua vontade. Ame a simplicidade de Deus, ame o descendente e responda em adoração a ambos, colocando a tua vida à disposição no altar do Senhor. Curve sua cabeça, oremos. Pai Santo, nós te rendemos graças, Senhor, porque de forma simples o Senhor nos expõe a tua grandeza. E nós nos admiramos com isso, Pai. Ainda mais em tempos angustiosos em que um vendedor, para mostrar que tem um bom produto, ele precisa mostrar que antes tem um bom carro, uma boa roupa, uma boa marca, um bom calçado. Em tempos em que as pessoas amam a hipocrisia, amam o status, amam mostrar o que não são. Com o temor de serem expostas. Mas, Senhor, que o Senhor, na tua simplicidade, nos dê da tua graça para que também sejamos pessoas simples, humildes, abrindo mão do nosso nome, das nossas conquistas, do nosso pedigree, abrindo mão do nosso berço, até quem sabe um berço presbiteriano, como se isso fosse alguma coisa. Nos faça considerar apenas o estar enxertado em Cristo Jesus, o verdadeiro descendente, que nos abençoa e por meio dele somos tratados por Ti, como filhos e filhas do Senhor. Nos dê, Senhor, dessa graça, para que abramos mão, Senhor, da altivez de espírito, da arrogância e da soberba do legalismo, da sutileza da falta de humildade quando não obedecemos à voz daqueles que nos pedem, de acharmos que somos melhor que os outros ao não querermos perdoar a ofensa dos outros. Constranja-nos, Senhor, na tua humildade, mostrando-nos que somos, em muitos momentos, arrogantes, soberbos. Nos dê, Senhor, dessa sabedoria humilde, dessa simplicidade, para que não mais venhamos a tentar resolver os nossos problemas no solapar da ira, da discórdia e da rebelião. Ajude-nos, Senhor, a reconhecermos as nossas origens, a tratarmos das nossas origens com humildade, a vislumbrarmos a humildade que o Senhor nos ensina, a fixarmos a nossa vida cada vez mais no descendente que é Cristo Jesus, e a respondermos com grande admiração e exultação por toda a obra que o Senhor realizou na nossa vida.
em nome de Cristo Jesus. Amém.